O momento da palavra. Glória a Deus. Nesse momento, amados ouvintes da programação Cristo a Solução, você está ligado na Cascavel FM 104,9. O Senhor possa te abençoar, você ter esperado esse momento de ouvir a palavra do Senhor. Creio que nessa tarde o Espírito Santo ele quer falar com você através do Evangelho de Cristo, que pode penetrar e mudar a tua vida e a tua história. Tanto eu quero ler nessa tarde a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, o versículo 21 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertadamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. O versículo 24: todos aqueles, pois que escutas essas minhas palavras e os pratica, semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Me dizei: aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, comparei ao homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. Desceram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. No versículo 28: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso à multidão, e se despediu da sua... Repetindo aqui o versículo 28. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, que nessa tarde, meu Deus, o Senhor venha iluminar, Senhor, a tua igreja, tuas filhas, meu Pai, que está esperando a palavra nessa tarde, Senhor. Não seja minha, Senhor, mas sim do Senhor, Pai, que seja revelado nessa tarde, Senhor, para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, nessa tarde, o que eu quero dizer nessa tarde para os irmãos, da palavra do Senhor, que Jesus fala aqui, irmão, no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tanto a diferença que nós vimos aqui na palavra do Senhor, irmão, não é o que clama, é o que obedece, é o que teme ao Senhor, é o que faz a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que o pai tinha um homem, tinha 2 filhos, e nessa parábola Jesus disse: olha, nós vamos, você vai fazer hoje? E convidou, ele disse que ia, o outro disse que não ia, e depois o outro que não ia foi, e o outro disse que ia e não foi. E Jesus assim: qual foi dos 2 que fez a vontade? Isso foi aquele que disse que não ia e foi. E tanto Jesus está dizendo a mesma coisa. Nós temos que fazer, irmão, não a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes a nossa vontade são muitos passos de nós fazer, de nós cumprir, mas fazer a vontade de Deus, irmão, muitas vezes fica difícil para nós fazer. Portanto, a diferença que temos aqui, no versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é o que clama, irmão. Aleluia! Não é o que busca, mas é aquele, irmão, que obedece, que temes ao Senhor. Porque tem muitos a buscar, irmão. Tem muitos fazendo a obra, irmão. Agora, como buscar? Estamos obedecendo? Estamos fazendo a vontade de Deus? Como Deus quer? Ou estamos fazendo a vontade nossa, do jeito que nós queremos? Então, no versículo 22, ele diz aqui: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos os demônios, fizemos maravilha. Isso é apartai de mim, todos que praticam iniquidade. Jesus, irmão, não é A obediência, irmão, temor ao Senhor, irmão,
é o que faz nós entrar no reino eterno. Não é a cura divina, você orar, pessoas ser curadas. Não, o que faz você entrar nos céus, irmão, é você obedecer, temer a Deus, do santo, do fiel, o Deus verdadeiro. Eu quero ler com você nessa tarde, na Bíblia Sagrada aqui em João. Aleluia! Diz aqui João capítulo 15, e o versículo 10. 15, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: se guardar os meus mandamentos, aleluia, e permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Vimos aqui, irmão, esse versículo muito importante para nós que estamos aqui nessa tarde, você que está ouvindo a palavra do Senhor, irmão. Isso é muito importante. Diz aqui: se guardares os meus mandamentos. Guardar os mandamentos não é guardar a Bíblia Sagrada na estante, não é guardar no armário, não. Guardar os seus mandamentos é você guardar os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Aleluia. Aquilo que Deus está pedindo de você, renunciar, tá certo? Renunciar aquilo que renunciar aquilo que a nossa natureza humana quer que nós façamos, nós rejeitamos para nos fazer a vontade de Deus, irmão. Aleluia. Então ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 15, versículo 10: se guardar os meus mandamentos, permanecei no seu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Se ele está pedindo para nós guardar os mandamentos de Deus, assim como Jesus guardou aqui nesse mundo o mandamento do Pai. Aleluia. Porque muitas vezes, não, pastor, porque eu fui tentado. Mas Jesus também foi tentado, mas não caiu em tentação. O problema não é você ser tentado, meu irmão, minha irmã. O problema é você cair na tentação. Aleluia. Porque 4 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus foi no deserto e ele foi tentado ali. Mesmo jejuando, orando, buscando a Deus, mas o diabo tentou ele ali. Aleluia. Mas ele não caiu na vontade do diabo. O diabo mandou, mas ele não fez o que o diabo mandou. Mandou pular, ele não pulou. Tá certo? Mandou transformar as pedras em pão, ele não transformou. Mostrou o mundo para ele, para adorar e prostrar dele, ele não quis, rejeitou. Quantos têm rejeitado, irmão, os mandamentos do diabo? É isso que muitas vezes as pessoas não rejeitam. O diabo manda fazer, você faz. Tá certo? Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Aleluia. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. O que Deus quer que nós façamos, meus amados irmãos. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu quero ler para vocês essa tarde também aqui, em Mateus, João capítulo 14. João 14, versículo 21. Que diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, que eu amarei e me manifestarei a ele. Olha, repetindo aqui o versículo, irmão. Aleluia. É em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tanto é você ter com ele na mão, você tem a Bíblia na mão, você tem a Bíblia em casa e você lê e guardar. Aquilo que você está lendo, você praticar ele, agir ele. Tá certo, irmão? Então a Bíblia diz aqui, irmão: aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E isso é importante, irmão. Vamos repetir o versículo aqui. Aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. É isso que Deus manifesta, irmão. Deus revela, Deus fala. Aquele que está ligado com os céus, aquele que está ligado com Deus, aquele que está buscando a presença do Espírito Santo, aquele que está buscando a graça do Espírito Santo, aquele que está buscando o poder do Espírito Santo. Tanto é esse daí, meus amados irmãos, que Deus, aleluia, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, livrando do mal. Porque nós vimos lá em Mateus, a Bíblia diz: aquele, irmão, que guarda as palavras de Deus é como um homem, irmão, que ouve a palavra e guarda. É o homem que edifica a sua casa sobre
a rocha. Aleluia. Vem as chuvas, os ventos, os rios. E aí, mas aquela casa não cai porque está edificado sobre a rocha. Porque você está lendo a palavra, você está praticando a palavra. Às vezes você só sabe que a casa está na areia, se está na rocha, irmão. É quando vem a tempestade, irmão. É quando vem os relâmpagos, a tempestade, os ventos fortes. Aí você vai saber a chuva, os rios. Aí combater aquela casa. Se você estiver edificado na rocha, irmão, a Bíblia diz que o vento vai bater, a água vai correr. Mas a casa não vai cair, meu irmão, porque você está edificado sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Se você está em Cristo, se você está ligado com Cristo, o Espírito Santo é o que segura você. Segura em suas mãos, você vai atravessar. Se passar pelas águas, você não vai morrer afogado. Se entrar no fogo, as suas vestes não vão ser queimadas, seus pés, a sua pele, porque Deus vai guardar você, porque você está com Deus. E é nesse momento que Deus está falando com você nessa tarde. Guarda os mandamentos do Senhor e deixa Ele fazer o milagre. Aleluia. Obedece, irmão. Temes ao Senhor. Mas, pastor, é muito difícil fazer. Muitas vezes você acha pesado, irmão, os mandamentos de Deus. Aleluia. Mas os mandamentos de Deus não é pesado. Os mandamentos do Senhor não é pesado. Aleluia, Deus. Eu quero ler com você essa tarde aqui, lá nas cartas de João, nas epístolas de João. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, mas não guardas os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Esse aqui que é a palavra do Senhor, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor, irmão, ela é muito importante. E quando ele diz aqui no versículo 3, no capítulo 2, versículo 3, repetindo para você nessa tarde, para você entender a palavra do Senhor, nisso sabemos que conhecemos os guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, não é você conhecer, não é praticar. Aleluia. Tá, você conhecer é uma coisa, e praticar é outra coisa, tá certo? Agir é outra coisa. Tanto no versículo 4 assim, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não estará a verdade. Aleluia. A palavra do Senhor, irmão, não é conhecer ela, irmão. A palavra do Senhor é nós obedecer ela, temer a palavra do Senhor. Por nessa tarde, o Senhor está comigo com você nessa tarde, irmão, que nós possamos crer que esta palavra que mexe o nosso coração, que mexe a nossa alma. E eu quero deixar para você nessa tarde, irmão, para você entender melhor a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero trazer aqui nas epístolas de João, no capítulo 5, o versículo 2. Quando diz assim a palavra do Senhor, 2, o 3 e o 4. Eu quero ler esse 3 versículo para você, no capítulo 5 das epístolas de João. No capítulo, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Que diz assim a palavra do Senhor. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Aleluia. Que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. Os seus mandamentos não são pesados, porque muitas pessoas, irmão, estão achando que muitas vezes é pesado o mandamento do Senhor. Aleluia. É difícil praticar. Quantos têm saído da igreja de Cristo porque acha pesado? Pastor, é muito difícil. É muita exigência. Pastor, requer de nós muita coisa. Aleluia. Não, pastor, não dá para mim não. Mas meu irmão, a Bíblia diz que aquele que quer obedecer, aquele que quer temer ao Senhor, nos mandamentos não é pesado. Deus maravilhoso. Não é pesado. Porque diz aqui no versículo 4, porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. Esta é a vitória de que vence o mundo, é a nossa fé. Aleluia. Isso é importante, igreja. A nossa fé
É que vencemos o mundo, vencemos o pecado, a prostituição, a avareza, que está aí neste mundão aí, meu irmão, atacando a humanidade. Mas nessa tarde o Espírito Santo me trouxe aqui para ministrar o Evangelho de Deus, ministrar essa palavra verdadeira, esta palavra que é santa, essa palavra que é fiel, esta palavra que muda, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, esta palavra que transforma. E nessa tarde o Espírito Santo, ele pode entrar na tua casa nessa tarde e fazer a tua casa o verdadeiro templo de Deus. Oh, aleluia, Deus. Maravilhoso. Aleluia. Eu quero dizer para você essa tarde, igreja, e Jesus queria que você que está me ouvindo essa tarde, os mandamentos do Senhor não é pesado, que muitos têm achado, pastora, mas para a gente precisa ir com os cultos, pastora. Mas meu irmão, não é pesado. Muitas vezes você, quando era do mundão, você ia pro forró, você ia pra festa, passar o dia trabalhando, você ia jogar bola, você ia pra festa, você não perdia tempo. E agora, pastor de Deus, como é que você está? Aleluia. Como é que está você agora? Você tem se esforçado, meu irmão? Você tem se esforçado para ir para a casa do Senhor? Você tem se esforçado para fazer as coisas de Deus com alegria? Não para agradar homem, mas sim para agradar o Senhor. Aleluia. Vou repetir aqui o versículo, meu irmão. O capítulo 5, versículo 2. Que diz assim para você entender melhor. Nisso conhecemos que amamos ao Filho de Deus. Que amamos o Filho de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isso é importante, irmão. Guardar os mandamentos do Senhor, irmão, é os preceitos divinos, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. Vai contra a nossa vontade. O versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. Mas tem muitos, irmão, aí achando pesado. Tem muito achando pesado. A Bíblia diz que Moisés, meu irmão, deixou a prata, deixou o ouro lá do Egito, irmão. Deixou o seu conforto. Tá certo? E para sofrer com o povo de Deus lá no deserto, para entender uma chamada de Deus, para atender uma chamada de Deus, porque Deus queria que ele fosse para libertar o povo. E Deus chamou ele e colocou no deserto, e aí ele estava sofrendo no deserto, irmão. Aleluia. Ele estava sofrendo no deserto, mas ele soltou, irmão, aquilo que ele tanto queria. Ele estava no conforto, tanto muito melhor. Mas ele saiu, irmão, e foi para o deserto sofrer com o povo de Deus. E como você está? Você quer sofrer por amor à palavra do Senhor, irmão? Você quer sofrer, meu irmão, servindo ao Senhor? Ou quer sofrer fazendo as coisas erradas lá no mundo? Quais dos seus pensamentos você quer? Você quer sofrer fazendo a vontade de Deus? Ou você quer sofrer fazendo a vontade do mundo, do diabo? Então é melhor sofrer, irmão, fazendo a vontade de Deus, porque nós temos a proteção divina de Deus. Nós temos Deus Todo-Poderoso para nos guardar. Nós temos Deus Todo-Poderoso para nos revelar, para nos dar força para cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra. E nessa tarde essa palavra possa entrar no teu coração. Eu quero ler aqui no versículo 4 nessa tarde para você, meu irmão. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória do que vence o mundo, é a nossa fé. Aleluia. Irmão, a nossa fé é que faz nós vencer, irmão, as coisas erradas. Aleluia. Que muitas vezes nós praticávamos, nós fazias, e a nossa fé, o Espírito Santo orientou nós, mudou nós, a nossa vida. E agora nós temos um orientador que é Deus. Aleluia. Que é o Espírito Santo da verdade. Jesus diz lá em João: eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Esse ficará convosco todos os dias. Aleluia. É o Espírito do Senhor que nessa tarde está falando com você, meu irmão e minha irmã. Aleluia.
Repetindo mais uma vez, para mim terminar nessa tarde. Aleluia, Deus. Porque todos aqueles que é nascido de Deus, o que é nascido, irmão? Aleluia. Você sabe o que é nascer? É você nascer em Cristo. É você crescer com Cristo. Aleluia. É você crescer ouvindo Cristo. É você crescer ouvindo a palavra obedecendo termina do Senhor. Aleluia. E quando ele diz aqui, no versículo 4, porque todos aqueles que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão cristão, só vence o mundo e Aleluia. as coisas que estão no mundo se você estiver ligado com Deus, irmão. Se você estiver lendo a Bíblia Sagrada, se você estiver jejuando, se você estiver orando, e estiver na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque muitos estão lendo a Bíblia, estão orando, mas está em casa. Não quer Aleluia. ler,